A advocacia pública precisa ingressar no século XXI e superar o paradigma da centralidade do processo, sob pena de se tornar irrelevante. No último dia 5 de julho, meus caros, completei 32 anos de advocacia pública. Então, sempre na Procuradoria-Geral do município, é uma trajetória profissional inteiramente identificada com este mistério, né? E aí a minha fala tem um pouco de memorialista e tem um pouco de o que eu acho que sejam os desafios que se põem para nós. E vou tentar fazer isso de maneira abreviada porque o tempo é curto e as ideias são muitas e o debate é a parte mais importante. Eu queria dizer que o eixo central das minhas considerações, e aí são considerações de ordem absolutamente provocativa, a ideia é mesmo sacudir o galho da roseira para aqueles que sejam da advocacia pública. O eixo central das minhas considerações hoje está em que a advocacia pública precisa ingressar no século XXI e superar o paradigma da centralidade do processo, sob pena de se tornar irrelevante. Alguns dos senhores que estejam ouvindo esse eixo central podem estar pensando, gente, Vanice enlouqueceu. Como assim ingressar no século XXI? Como assim superar o eixo central do processo? Mas é isso mesmo que eu penso, né? E penso isso penso que temos por desafio superar 3 fetiches que ainda nos contaminam nas nossas carreiras de advocacia de Estado. O primeiro é o fetichismo do processo. E esse não é culpa nossa, ou pelo menos não é só nossa. A gente entra na faculdade e aprende que a coisa mais importante do mundo é o processo judicial. E aí o advogado precisa saber, se você sabe processo civil, você é incrível, fantástico, extraordinário. Isso é a coisa mais importante do mundo. Nós passamos 5 anos sendo treinados a enfrentar um processo judicial. E aí, quando a gente ingressa na advocacia de Estado, a gente reproduz o modelo. A coisa mais importante da vida é o processo. Então, você conversa com qualquer advogado de Estado, ele está muito angustiado, porque ele tem o prazo, ele recebeu a papeleta, e aí aquilo se transforma em tempos de advocacia de massa, aquilo se transforma num comedor de gente, né? E num dado momento a gente não distingue mais o que é o processo do juizado de R$4.000 e a grande ação civil pública de grande repercussão, porque a nossa vida gira em torno do processo. Então é preciso que a advocacia pública saia desta lógica, porque a advocacia privada já saiu, né? Já entendeu que o advogado do século XXI não é o que toca processo. É claro que isso é uma parte da atividade, é uma parte relevante, né? Mas não é a parte mais relevante como já foi no passado. O advogado do século XXI é o engenheiro de soluções, né? É aquele que constrói uma formatação negocial e de relacionamento que seja viável, que atenda aos interesses dos seus clientes. E isso não é diferente em matéria de poder público. E isto é alguma coisa que a gente tende a secundarizar. Bom, Vanice, dirão alguns de vocês, a gente já fala muito sobre mediação. Tá bom, fala sobre mediação, né? Mas ainda também com uma certa falta de criatividade, né? Não, a mediação judicial, vamos discutir ainda a transigibilidade, ou se prevalece a ideia de indisponibilidade do interesse público. Nós ainda estamos em estágios muito iniciais, né, dessa discussão, né? Precisamos pensar com mais criatividade, vamos pensar em dispute board resolution, vamos pensar em justiça administrativa, restaurar estruturas viáveis e constitucionalmente adequadas de justiça administrativa. Então acho que esse é o primeiro fetichismo que a gente tem que superar, o fetichismo do processo. O segundo é o fetichismo do direito, né? Há muitos anos atrás eu participei de um evento numa faculdade em Alagoas e no evento eu levei uma fala que mencionava direito narciso, que é o direito encantado consigo mesmo. E isto também é alguma coisa que nos é muito característica, né? Não, o direito é uma ciência belíssima. É mesmo, eu também acho. Belíssima, né? Mas ela não existe sozinha. E aí a gente
tende a uma certa clausura. Eu, como advogado público, me enclausuro, porque afinal quem tem a expertise em direito sou eu, advogado público, né? E isto gera, primeiro, um distanciamento do cliente, né? Então eu, como advogado público, eu não sei muito bem. O meu único canal de comunicação com o meu cliente, isto é assim, na minha instituição de advocacia pública, e imagino não seja muito diferente nas demais. Meu principal canal de comunicação com o meu cliente é o ofício de informações, né? Aí a gente manda perguntar, o que é que a administração fez aqui no processo de Dona Joaninha, né? Aí, se a administração entender, ela vai dar uma resposta parcial e tal. E aquilo que é mais importante, que é entender a racionalidade que preside o agente administrativo que toca aquela questão, isso a gente não consegue, porque isso não vem no processo, não vem no ofício. E não vem no ofício, primeiro porque o agente administrativo que está do lado de lá tem medo de botar isso no ofício. Segundo, ele não sabe, nós falamos linguagens diferentes, né? Então esse nosso fetichismo do direito leva a essa clausura, né? E é alguma coisa que a gente tem que superar, porque também, se a gente pensa nos nossos pares no âmbito da advocacia privada, o advogado bom é o advogado que é próximo ao cliente, né? É aquele que entende a angústia do cliente, entende a vivência, a dificuldade, e aí pode dizer, aqui dá, aqui não dá, né? E isso é alguma coisa que a gente precisa exercitar com um pouco mais de intensidade no âmbito da advocacia pública. E precisamos fazer isso por várias perspectivas. Numa perspectiva puramente pragmática, isso vai nos facilitar a vida, né? Nós, com muito mais facilidade, poderemos intervir nas demandas com conhecimento de causa. Olha, a administração aqui age assim por esta razão. Muitas vezes as razões são, uma vez ditas, elas são muito ponderáveis, né? Mas a gente não diz, aí a gente usa as cláusulas genéricas do direito. Ah, não pode por causa da reserva do possível. Ah, não pode por causa da indisponibilidade do interesse público. Ah, mas a gente não é capaz de dizer o que concretamente está acontecendo ali. Então, numa perspectiva pragmática, era importante que a gente superasse esse fetichismo do direito. Eu preciso me reencontrar com a matéria dos fatos, né? E também, numa perspectiva que é pragmática, mas é relevante do ponto de vista institucional, a gente perde a capacidade crítica em relação às respostas que estão sendo oferecidas a uma determinada situação, né? Como eu não sei, porque só o que me interessa é a regra de direito, e aí, portanto, eu não sei qual é a política pública que a administração conduz nesta matéria de, sei lá, preservação de patrimônio histórico. Eu não sei qual é a política pública que a administração conduz na matéria de garantia do direito à moradia. Como a gente não conhece, a gente não pode exercer nenhuma perspectiva crítica, né? E aí, portanto, a gente não exerce aquilo. Me lembro, com procuradores do Estado presentes, não haveria como falar em advocacia pública sem mencionar o Diogo pelo menos uma vez, né? E Diogo usava uma expressão muito típica dele, que dizia que o advogado de Estado exerce a zeladoria da juridicidade, né? Como exercer a zeladoria da juridicidade se a gente quiser evitar uma contaminação? Não quero me meter com essa gente. Isso não é possível acontecer, né? E vejam que esse nosso isolamento cognitivo, né, só o que interessa é o direito, a realidade fática da administração eu não quero meter muito a minha mão nela, e a realidade de outras áreas do conhecimento eu também não quero entender muito, não quero me meter nisso, eu sou expert em direito. Essa posição defensiva vai nos tornar, de novo, irrelevantes, superados, vai nos excluir dos processos aí no sentido vulgar da palavra que estão acontecendo. Um exemplo fulgurante, e até a propósito da referência que Sérgio fez, há já um evento da comissão envolvendo inteligência artificial, esse é um exemplo fulgurante. Você conversar com gente de excelente qualidade no âmbito do direito, da advocacia pública e disser, pô, vamos estudar as implicações do uso de inteligência artificial como suporte decisório para a administração pública. Aí o colega dá até um suspiro. Inteligência artificial... tá no processo? Alguém já demandou? Vanice, então não. Isso é coisa lá do Plan Rio, do Proderge, né? Para mim, o máximo que interessa é Victor
e o outro lá que faz a seleção dos recursos especiais no STJ. O resto, não é direito, Vanice. Isso não é direito, né? Isso me lembra, já referi isso em outro evento, há uma série que eu gosto muito, chama-se Big Bang Theory. E tem lá um personagem em particular que é o Sheldon Cooper, que é um físico, né, que tem uma enorme rejeição por nós da área de humanas, né? Então ele diz, oh, the humanities, quando aparece qualquer coisa da área de humanas. E nós dizemos, oh, the techies, quando aparece qualquer coisa da área técnica. Então, superar esse segundo fetichismo, o fetichismo do direito. E um terceiro fetichismo que a gente tem que superar, aí essa é uma coisa mais séria, mais importante, me parece. É superar o fetichismo da adjetivação constitucional. O que eu quero dizer com isto? Quando a Constituição foi lá e disse que a advocacia de Estado é função essencial à justiça, a gente ficou muito pacificado. Ah, que beleza! Olha a valorização da advocacia de Estado. A advocacia de Estado é função essencial à justiça. Ok, né? Agora, como é que a gente transforma isto em realidade? Como é que a gente torna as instituições de advocacia de Estado relevantes o suficiente para que elas sejam reconhecidas como instituições essenciais à justiça, né? E aí é nisto que superar o fetichismo do processo, por exemplo, é importante. Porque a gente se torna muito mais relevante quando a gente desenvolve uma boa função de controle, né, do que quando a gente ganha um processinho no juizado especial de R$5.000. Né? Então, assim, esta adjetivação constitucional, que é uma coisa positiva, sem sombra de dúvida, é um avanço, mas ela está longe de nos dar a tranquilidade em que alguns de nós se viram investidos. E aí aproveito a oportunidade para já assinalar como isto é verdadeiro. Não sei qual dos senhores já terá tido a oportunidade de dar uma examinada com olhos de ver na proposta da reforma administrativa. Eu sei que muitos de nós suspiram também de desalento, né? Ai, meu Deus, outra reforma administrativa. Ah, vou ler esse negócio. Ih, vai mudar ao longo do Congresso, etc. Não, deixa pra lá, depois a gente vê, né? Cuidado, né? Existem cláusulas propostas na reforma administrativa que inequivocamente têm em conta que a nossa função como advogados de Estado é uma função de veto player. A hora que um advogado de Estado chega e diz, olha, esta estratégia não é possível, ele é uma instituição, ele é um braço institucional de contrapoder muito relevante e, portanto, muito incômodo. O cenário recente nos mostra isto com muita clareza, né? E aí, portanto, é preciso que a gente não se permita iludir por essa adjetivação constitucional, porque extinguir a advocacia de Estado ninguém vai. Mas o problema está, como eu disse no início, em que nós nos tornemos irrelevantes. Porque se for uma instituição que pura e simplesmente cuida de uns processinhos, até uns processinhos, né? Isso será irrelevante. Porque os processinhos, estes do dia a dia da administração, esses são custo fixo. Estes não afligem ninguém. Não tem nenhum chefe do Poder Executivo que fique aflito com o número de processos que a gente tem no juizado. A gente fica, porque a gente tem que responder. Mas o chefe do Poder Executivo não fica. E a sociedade não se sensibiliza com isto, né? Então, extinguir a instituição não vai, porque está lá, né, em tese, né? Não, está lá e não será extinta. Mas ela pode ser tremendamente esvaziada, se tornar pouco atrativa, de maneira a não ter capacidade de atrair profissionais que exerçam a advocacia do Estado como ela deve ser exercida. Então esse é o terceiro fetichismo que a gente tem que superar. Ó, você que acompanhou esse vídeo, não esquece de assinar o canal. Assina o canal, ali no subscreve e toca o sininho, que aí toda vez que eu postar algum material você vai receber uma informação. Ah, e comenta qualquer coisa, se você achou legal, se tem algum ponto que você quer que seja abordado também. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!